Olá, seja bem-vindo na Escola de Discípulos. Nós estaremos meditando em Mateus capítulo 16, versículos 6, 7 e 8. Vamos tentar, né? Escola de Discípulos. Que diz assim a palavra de Deus: ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomando-os de grande medo. Aproximando-se dele, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Que espetáculo! Como a Bíblia é maravilhosa! Após aqui acontecer aquela nuvem luminosa, a voz de Deus, né? Jesus dizendo que, o Pai dizendo que Jesus é o Filho amado, em quem tem comprados, que tem alegria, tem felicidade. Após o próprio Deus falar assim, ó, a Ele ouvi. O que aconteceu com esse fenômeno? O que aconteceu com a presença Shekinah de Deus? Aqui diz aqui o verso 6, ouvindo os discípulos, quer dizer, ouvindo a voz, ouvindo o que Deus falou, que Jesus é o Filho amado, diz a palavra que caíram de bruços, tomados de grande medo. A presença de Deus fez que os discípulos se prostrassem, cair de bruço, né? Aqui está dizendo de bruços, caíram por terra. Esse cair por terra é prostrar-se, se humilhar na presença de Deus, entender assim, eu vou morrer porque eu estou vendo Deus. Queridos, essa é a concepção que tem os judeus e que tem as pessoas que temem a Deus, que como nós somos tão pecadores, como nós somos tão miseráveis, Deus é tão santo, a santidade de Deus é imensa, que nós como pecadores, primeira coisa que acontece na nossa vida, ao ouvir o próprio Deus, ao ouvir, porque diz aqui a palavra de Deus assim, ó, ouvindo os discípulos, caíram de bruços, caíram por terra, né, de bruços, caíram assim prostrando aos pés de Cristo, e teve grande medo da morte, medo porque estava vendo a Shekinah de Deus, a presença de Deus. Eu quero deixar bem claro para você que é totalmente diferente dos dias de hoje. É totalmente diferente do dia de hoje, que as pessoas são levadas a cair. São pessoas levadas a uma hipnose coletiva, onde as pessoas caem por terra, onde as pessoas são conduzidas. Como que são conduzidas? Pessoas que são conduzidas são pessoas que o pastor ou o líder começa a pregar primeiro, levando a pessoa a entender que ali ele está cheio do poder, que ele está na unção, que ele está diferenciado ali, que a presença de Deus está sobre a vida dele. Aí ele começa a levantar a mão e fala várias vezes, receba, 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 e você vai cair, você vai acontecer isso. Ele começa a conduzir e induzir as pessoas, né, na hipnose para a pessoa cair. É totalmente diferente do que está dizendo aqui. Não vai entrar nessa, né? Porque infelizmente eu posso dizer para você que eu também já caí nessa e já fiz isso muitas vezes, né? Erroneamente. Não tenho medo de dizer aqui que infelizmente por falta de conhecimento da palavra de Deus, eu já fiz isso, né? Mas graças a Deus, Deus pôde abrir os meus olhos e ver que não funciona dessa forma. Na verdade, porque a maioria das pessoas estão querendo dizer que o pregador que é importante, o pregador que está no poder de Deus. Você recebeu o poder de Deus porque o pregador é bom. Quer dizer, a gente muda o teor, né? Ao invés de Jesus ser a centralidade da pregação, Jesus ser o centro da nossa atenção, cristocêntrico, o pregador é mais importante, né? Depende do pregador. O pregador é muito bom, então vai acontecer isso. Se o pregador não é bom, não acontece isso. Então, quer dizer, aí está dizendo que é o homem que forma isso, é o homem que faz isso, não é Jesus. Porque se fosse Jesus, ele faria com qualquer um. Não é verdade? Com qualquer uma pessoa, com qualquer um pregador. Mas já tem aquele pregador específico para isso. Aquele lá é cheio da unção, aquele é cheio de poder, aquele lá é diferenciado, aquele é de oração, é um homem de Deus, aquele lá é o profeta de Deus, aquele lá... Aí tem várias nomenclaturas que... só no Velho Testamento, né? E aí eu estou dizendo para você, infelizmente, a gente percebe essa caminhada das pessoas se perderem no tempo, né? Eu costumo dizer que as igrejas evangélicas brasileiras já se perderam, já se desviaram há muito tempo do conteúdo, do teor bíblico.
né? A maioria das igrejas, infelizmente, elas se perderam. Ela precisa voltar à palavra de Deus. A maioria dos pastores se perderam, precisa voltar, porque o mais importante em muitas igrejas é a personagem ou o personagem pastor. É o homem, é aquele lá, olha, vai vir fulano de tal, a igreja enche. Ou vai vir um ciclano, esse homem vai fazer tremer. Quer dizer, então as coisas são feitas por causa do nome do homem, né? Porque as pessoas têm a ideia de que esse homem é melhor do que outras pessoas. E eu já falei isso no vídeo anterior, que Deus olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer, e todos os pecados destruídos estão da glória de Deus. Então Deus aqui, ele não está pegando aqui uma pessoa específica para demonstrar, para fazer demonstração de milagres de poder. Por que Deus não faz isso? Porque não é o personagem, não é o pastor que é o homem. O pastor, ele é simplesmente um instrumento de Deus. Mas quando esse pastor, ele começa a querer dizer, ele começa a fazer, é a presença dele que está ali, porque ele é importante, é porque ele consagra mais, porque ele vai no monte muitas vezes, né? No alto monte, porque ele é uma pessoa separada. Então queria dizer que ele é maior do que qualquer outras pessoas, mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus, que Deus olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer, todos nós, e a centralidade da palavra de Deus não é direcionada ao homem, é direcionada a Deus, a Jesus Cristo, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Velho Testamento tinha uma diferença. Deus levantava um homem e esse homem faria as coisas. Mas a partir de Jesus que veio a graça, Jesus acabou com tudo isso. Se a gente estivesse vivendo o Velho Testamento, eu até concordaria de que tinha um homem separado, um líder separado, um sumo sacerdote separado para fazer determinadas coisas, só ele que podia fazer. Mas a partir do momento que Jesus entrou em cena, por isso que tem Novo e Velho Testamento, por isso que até o calendário mudou, né? A partir antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então mudou até isso aí. É para você entender que existe o tempo antigo, o Velho Testamento, que Deus levantava um homem, né? E cada vez levantava um, esse morria, Deus levantava outro. Deus levantava também um só, não levantava 2, 3 homens, né? 2, 3 homens de uma vez só. Levantava um só para coordenar tudo, né? Então, quando chegou Jesus, ele substituiu. Eu já falei isso para vocês, que o Messias, o Cristo, ele substituiu os profetas, ele substituiu os sacerdotes e os reis. Então não preciso mais disso. E o que Jesus está dizendo é que a partir desse momento é diferente. Então esse texto aqui está dizendo o seguinte: ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomando de grande medo. Por quê? Porque a presença de Deus é forte. Eles entendiam que ele ia cair morto, morrer. Porque Deus é santo. Quando o homem vê a presença de Deus, há um fenômeno da presença de Deus, a primeira coisa que ele faz é ele entender que ele está morto, né? Ele está morto, não é capaz, ele cai, mas ele não cai para se aparecer, ele não cai para sair melhor, né? Tem pessoa que está sendo arrebatado, ele caiu ali no chão. Não é isso, não é derrubar as pessoas, o texto aqui é outra coisa. Ouvindo quem? Ouvindo o próprio Deus. Agora, você quer comparar o que os discípulos ouviram Deus falar, que Jesus é o Filho amado, a ele ouvir e ver aquele fenômeno e não cair? Agora, você quer comparar o homem, que o homem é capaz de fazer isso? Aí você está endeusando esse homem. Aí você está dizendo que esse homem, esse pastor, esse líder, ele é o Deus. É o que aí é perigoso, porque aí é a proposta de Satanás, né? Satanás quis ser Deus, Satanás fez Adão entender que ele poderia ser Deus, né? E aí é um pequeno Deus aqui na terra. Sai fora disso aí, porque aí é um pecado gravíssimo, né? E aí a condenação é eterna. Por quê? Porque Deus não dá a sua glória para o homem. A glória é de Deus, o poder de Deus. Olha o que diz aqui: e ouvindo os discípulos. Então os discípulos estavam ali reunidos com Jesus, viu os fenômenos acontecerem, né? Porque Jesus estava ali. Primeiro fenômeno com Jesus, o rosto de Jesus ficou como o sol, a veste de Jesus ficou luminosa, depois a nuvem do céu cobriu todos que estavam ali, Jesus e os discípulos. E a voz saiu ali dizendo: esse é meu filho amado que ele me comprasse. E aí dá uma ordem: ouvir a Jesus Cristo. Então hoje não precisamos de fenômeno. O nosso fenômeno, o nosso extraordinário, chama-se Jesus, ouvir Jesus. Então se você não está ouvindo Jesus, está ouvindo o homem, você está equivocado. Quando os discípulos aqui, todos eles,
ouviram isso, diz a palavra de Deus aqui, que ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomando de grande medo. E outra coisa, eles caíram foi de medo, eles não caíram foi abençoado. Eles não caíram achando que era bênção. Eles caíram com medo, eles caíram de medo, porque entendiam que ia morrer. A presença de Deus é tão grande que ele entendia que ia morrer. Hoje as pessoas estão caindo dizendo que está sendo bênção, né? E outra coisa, cai e levanta e todo dia precisa cair, todos os domingos precisa cair para se tornar bênção. É uma coisa que é um levanta e cai, é um cai e levanta que não para nunca. E se você pode perceber uma coisa também, que igual eu falei para você, que infelizmente eu já fiz isso também, né? Mas graças a Deus, Deus iluminou a minha vida, para compreender a palavra de Deus. Por isso que eu mudei, né? Por isso que hoje eu sou um batista convicto, né? Por isso que hoje eu sou um batista convicto, que estou mais preocupado com o que as escrituras diz do que os fenômenos, do que as coisas. As coisas não são mais importantes, mesmo que outrora a igreja tinha um número maior, mas isso tudo era para enganar o povo, isso tudo é para chamar a atenção do povo a mim. A minha igreja, o povo ia para a igreja por causa de mim, não por causa de Jesus. Então a gente tem que tomar cuidado disso. E graças a Deus que hoje eu tenho convicção, né? Eu sou um batista convicto, né? Eu saí da outra denominação, já tem mais ou menos vai fazer 15 anos que eu estou na igreja batista, mas porque se preserva ali o conteúdo da palavra. Mais importante do que qualquer outra coisa é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e conduta ou prática. Nós olhamos a palavra de Deus. E graças a Deus, como diz alguns colegas, o pastor se converteu. É verdade, eu já era pastor e me converti. E graças a Deus por isso que eu tive essa iluminação ainda em tempo de ver que eu não sou o centro das atenções, que quem é o centro da atenção chama-se Jesus Cristo. Eu estou dando esse testemunho para você e falando isso porque é fácil enganar as pessoas. É muito fácil enganar as pessoas. É muito fácil fazer a igreja encher. O problema é fazer o povo ouvir Jesus. Porque ninguém quer ouvir Jesus. O povo quer ver fenômeno. O povo quer ver fogo. O povo quer ver nuvem. O povo quer ver espetáculo. Mas o povo não quer ouvir Jesus. Então a gente tem que tomar cuidado disso, porque o mais importante é ouvir Jesus. É ouvir Jesus, não ouvir homem. E aqui diz que quando ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Grande medo. A pergunta é, quando essa pessoa está caindo por causa de algum fenômeno que eles dizem que é Deus, ele está caindo por quê? É para receber, é para sentir melhor, é para voltar mais abençoado, é para qual objetivo? Porque eu conheço muitas pessoas que cai, mas continua do mesmo jeito ou pior. Do mesmo jeito ou pior. E cada domingo a gente tem que provar que Deus é com a gente. Toma cuidado com isso, né? E aqui o verso diz aqui, muito importante também, aproximando-se dele, tocou-lhes. Quem aproximou? Jesus. Aproximou dos discípulos e tocou. Olha que interessante. Em outras palavras, Jesus tocou nele e disse assim, olha, erguei-vos e não temais. Ergueis, não ficar com medo, porque eu estou com você aqui. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, pode levantar. Eu sei que você está com medo por essa glória do Pai que está aqui. Mas eu quero dizer para você que eu também faço parte do Pai. Eu sou o Pai. Né? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Eu quero dizer para você que a mesma virtude, a mesma essência que está no Pai, está em mim. Pode erguer. Você não caiu morto aqui, você não está morto aqui por causa da santidade de Deus, é porque eu estou aqui. Você só viu tudo isso, você só recebeu isso, você só conseguiu ouvir a voz do Pai porque eu estou aqui. Porque a minha pessoa, Jesus Cristo, ou Cristo, está aqui do teu lado. Na verdade, o Pai falou comigo. E através de mim que você conseguiu ouvir o Pai. É por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É através de Jesus. Então não foi por causa dos discípulos que aconteceram o fenômeno. Não foram por causa da consagração do Pedro. Não foi por causa da oração de Tiago. Não foi por causa da fé de João. Mas foi por causa de Jesus. As coisas acontecem na pessoa de Jesus. Jesus a esse ouvir. Então preste atenção para a gente não cair nas lábias, né, desses espertalhões que cada dia mais estão ficando ricos, tomando o que você tem e está ainda pior do que tudo.
tirando o pouquinho de fé que você tem em Deus, fazendo você desistir até mesmo de caminhar com Jesus, porque eles usam o nome de Jesus para te enganar. Toma cuidado, conheço tantas pessoas. Se a gente fosse fazer hoje igreja dos desviados, igreja daqueles que estão afastados da igreja, do templo, seria a maior igreja do mundo. Por quê? Porque foram enganados por homens. Preste atenção aqui, que tudo aconteceu por causa de Jesus. Não foi aqui Pedro, não foi Tiago, não foi João que foi ao monte e as coisas aconteceram porque eles estavam ali, os discípulos estavam ali. Não, por causa de Jesus que estavam ali. O fenômeno aconteceu na pessoa de Jesus. E aqui Deus ainda confirma dizendo a ele ouvir. Então, a partir de hoje, o mais importante não são os fenômenos que devem acontecer ou que precisa acontecer. Porque até então, logo no início, lá no capítulo 16, que nós começamos a escola de discípulos, quem precisa de sinal é os fariseus e saduceus. Quem precisa de ver fenômeno, eu já falei isso, volta lá no vídeo, lá no primeiro, no segundo vídeo, que você vai ver que quem precisa de fenômeno, quem precisa de sinal, quem faz teste, são fariseus e saduceus. Eles que precisam de que caia alguma coisa extraordinária, alguma coisa diferente, que as pessoas se caiam, se prostram e que haja um poder, que haja uma manifestação sobrenatural para dizer que Deus está ali. Negativo. Não há mais necessidade, basta você ouvir Jesus. Você ouvir Jesus, não é só ouvir Jesus. Por isso que a palavra de Deus lá em Apocalipse, você vai encontrar vários versículos assim, ó, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, você tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo a você, através de Jesus Cristo. E aqui está dizendo, ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomando de grande medo. Os discípulos estavam com medo, não é cheio de poder. Os discípulos não estavam aqui envolto, falando em línguas, não estavam aqui profetizando, não estavam aqui levantando mais santo, não estava levantando aqui mais poderoso, não estava aqui levantando mais forte, nada disso. Pelo contrário, eles estavam sentindo a morte, estavam com medo. Outra coisa que nós vimos aqui, depois nós vamos voltar nesse texto, a palavra de Deus que no verso 8 diz assim, ainda no verso 7, desculpa, aproximando-se dele, Jesus aproximou-se dele, tocou-lhe, dizendo, erguei-vos. Então o que Jesus está dizendo? Se o negócio fosse tão bom ficar lá deitado, se o negócio fosse tão bom cair e ficar lá, se realmente fosse o poder de Deus, você acha que Jesus ia erguer as pessoas? Você acha que Jesus ia tirar Pedro, Tiago e João, falar, Pedro, Tiago, João, levanta aí, meu filho, levanta aí, né? Você acha que Jesus ia fazer isso? Claro que não, querido. Pare para pensar um pouco. Se aquele fenômeno de cair lá, né, fosse tão gostoso, tão bom, Jesus tinha feito o quê? Não, vamos deixar eles ali ter experiência, vamos permitir que eles estavam ali, vamos deixar eles ali ficarem sentindo a presença do Pai. Não foi nada disso. Não vamos confundir as coisas. Não deixe que as pessoas te enganem. Não deixe as pessoas passar você na conversa. Não deixe a pessoa tirar versículos isolados para querer trazer uma doutrina que não existe para você. Né? Que não existe, que não funciona. Funciona na cabeça dele. Porque ele, esse líder, esse homem que se intitula homem de Deus ou mulher de Deus, ele quer chamar a atenção sua para ele. Porque é ele que é o cara, ele que é o bonzão, ele que é o santarrão. Toma cuidado com isso, porque se fosse bom, Jesus não tocava nos discípulos para levantar os discípulos. Pelo contrário, Jesus deixava os discípulos ali ter as suas experiências, ter o seu fenômeno. Na hora que quisesse levantar, eles levantariam e erguiam, ia contar os milagres, ia contar as coisas. Mas olha o que diz aqui o verso 7. Aproximando-se deles, tocou Jesus dizendo, erguei-vos e não temeis, ou seja, não tenha medo. Levanta. Quando isso aconteceu, o que nós temos que fazer para as pessoas se eles realmente viu aqui a presença de Deus e está com medo, levanta, irmão. Não se tem medo não, porque Jesus está aqui. Está comigo, está contigo, está com nós. Agora, como que a pessoa está dizendo que está cheio do poder, está caindo, mas a vida nunca muda. Todo domingo a mesma coisa, todo culto de avivamento a mesma coisa. Né? Cria cultos, né, específicos. Um dia específico, ou esse tal dia, esses 3 dias, esse tal dia vai ser o dia do avivamento de Deus. Deus vai derramar a Shekinah, Deus vai derramar o poder e várias pessoas vão receber poder aqui, vão cair. Cuidado com isso, porque não tem base bíblica para isso.
Tá? Quando Jesus veio aqui, está dizendo outra coisa totalmente diferente. Pelo contrário, Jesus ergueu os discípulos, levantaram os discípulos. É como os discípulos estavam lá de bruço, né, com medo de morte, medo mesmo de morte. Jesus fala, pode levantar, você está comigo aqui. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, eu estou aqui, eu sou a sua segurança. É melhor estar comigo. Tenha experiência comigo. Deus não mandou os discípulos ouvir Jesus? A ele ouvir? Então é isso, ouve Jesus. Ele não quer que você fique aí, se prostrado, sendo humilhado, as pessoas vendo você cair e você ficar rolando para lá e para cá e dizer que está cheio do poder de Deus. E que todos os domingos ou sempre você vai precisar disso. Não parou que quando Jesus faz alguma coisa na vida, ele faz definitivamente, né? Todo culto de avivamento você precisa cair, você precisa receber poder, você precisa de um fenômeno. Vamos prestar atenção na palavra de Deus. Olha o que Jesus disse. Aproximando-se deles, tocou-lhe, dizendo, né? Erguei-vos e não tenha medo, não temais. O que Jesus está dizendo para você é que hoje você não precisa passar por esse vexame. Hoje você não precisa estar se prostrando, porque a santidade de Jesus que está sobre você. Você é santificado através de Jesus. Você é santificado através de Jesus. Não é porque você ora bastante, não é porque você jejuma muito, não é porque você busca muito, não é porque você vai ao monte, não é porque você consagra, não é porque você lê a Bíblia demais, não é porque você se isola, não. É a presença de Jesus na tua vida que é importante. É Ele que você deve ouvir. A Ele, é através de Jesus. Quando Deus olha para você, Ele não está vendo você em si, porque se Ele olhar para você, vai ver você, continuar vendo você como pecador. Ele vai olhar se Jesus está em você. Ele vai olhar se o Espírito Santo está em você. Quando Deus olha do céu para a terra agora, é como se Ele estivesse olhando assim, deixa eu ver se Jesus está ali dentro desse coração. Tá, então tá. Por causa de Jesus, você não é consumido. Por causa de Jesus, você é perdoado. Por causa de Jesus, seus pecados foram perdoados. Por causa de Jesus, dentro de você, Jesus na sua vida, o Espírito Santo dentro de você é que faz Deus a não nos consumir. Jesus que é o nosso intermediário. Por isso que Ele disse que nós estamos nele. Nós estamos nele. Nós somos a videira. Ele é a videira. Nós estamos ligados nele, né? E no verso 8 disse, então eles, levantando os olhos, quer dizer, eles levantaram os olhos, olha o que diz assim, e ninguém viram senão Jesus. Querido, se aquele fenômeno ali era tão importante, claro que era importante, mas se fosse para permanecer, eles se levantavam, olhavam e tinham visto quem? Continuava vendo o próprio Deus. Mas a partir do momento que o próprio Deus disse a ele ouvir, a responsabilidade de eu e você está com os nossos olhos fixos agora em Jesus, porque só sobrou Jesus. É isso, só sobrou Jesus. Quando os discípulos estavam aqui, levantou os olhos, a ninguém viram. Não viu mais ninguém. Sumiu Moisés, sumiu Elias, sumiu a voz, sumiu, quem sabe aqui, a nuvem, sumiu os fenômenos, mas sobrou quem? Ficou quem ali? Jesus. O que eu quero dizer para você é que segue Jesus, porque esse jamais vai te abandonar, esse vai estar com você. A pessoa de Jesus. Jesus é a centralidade da sua vida. Jesus é a pessoa central para você compreender, entender, para você seguir. Não segue outra coisa a não ser Jesus Cristo. Você vai ouvir, você vai ler a palavra de Deus, porque aqui é a palavra de Deus. E você vai procurar ver dentro da palavra de Deus o comportamento e a forma que Jesus fez e faz. E você vai procurar seguir esse Jesus. E aqui diz a palavra, então eles, levantando os olhos, procurando, né? Cadê Elias? Deixa eu ver, cadê Elias? Cadê Moisés? Cadê a nuvem? Não tem. Quem está ali? Jesus. Por isso que Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse não te abandona. Se você tiver Jesus, você tem tudo. Existe até um hino que fala isso, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Você precisa de quem? De Jesus. Você não precisa de fenômeno. Você não precisa de um milagre. Você não precisa de um sinal. Você não precisa de algo extraordinário. Você não precisa cair por terra. Você não precisa ter medo. Você não precisa de poder. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Preste atenção no que eu estou dizendo. Você não precisa de nenhum fenômeno. Você não precisa cair por terra. Você não precisa de poder. Você precisa de Jesus.
Porque no fim de tudo, quem vai levar você ao Pai, quem vai conduzir você ao Pai, quem é o caminho para você chegar ao Pai, é Jesus Cristo. A Ele ouvir. É o próprio Jesus que está dizendo. Então eles, levantando seus olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Queridos, só Jesus. Qualquer momento você vai perder o seu pastor, a qualquer momento você vai perder o seu líder, a qualquer momento você vai perder as pessoas boas ao teu redor, a qualquer momento você vai ficar sem algo extraordinário, sem algo espetaculoso, sem algum fenômeno. A qualquer momento não vai acontecer nada na tua vida, nada de diferente. Pelo contrário, você vai sentir a ânsia da morte, você vai sentir-se pecador, miserável, mas você vai erguer os seus olhos e vai encontrar quem? Jesus. Porque esse sim é que morreu por mim e por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus. Jesus é o teu amigo certo, teu amigo na hora certa. Jesus é esta pessoa que você precisa de mais nada. Você não precisa de denominação, você não precisa de pastor, você não precisa de liderança, você precisa de Jesus. Pastor, você está dizendo então que eu não preciso ir na igreja? Você está dizendo então que eu não preciso ter um pastor? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o principal entre pastor ou igreja fica com Jesus. Se nesta igreja, a igreja é mais importante do que Jesus, larga a igreja e fica com Jesus. Se você tem um pastor e o pastor é o personagem mais importante do que Jesus, larga o pastor e fica com Jesus. Se eu sou mais importante na sua vida do que Jesus, me larga e fica com Jesus. Porque no fim de tudo, você vai sobrar só Jesus. É só Ele, através dEle e com Ele que você vai para o céu. É só através de Jesus. Não serão as experiências. Não serão, né? Não serão as experiências. Não serão os milagres. Não serão as novidades, os espetáculos. Não serão as coisas extraordinárias. No fim de tudo, Jesus. Porque vai sobrar Jesus. O que Jesus está dizendo? Que Ele é o único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Você não precisa de nada a não ser Jesus Cristo, porque Ele é tudo. Quando você tem Jesus, você tem tudo. Quando você tem muitas outras coisas, você não tem Jesus, você não tem nada. Jesus é tudo. Jesus é tudo para você. Ele é a pessoa mais importante de tudo. Mais importante do que a sua família, mais importante do que a sua esposa, mais importante do que os seus filhos, mais importante do que o seu pastor, mais importante do que a sua denominação, mais importante do que a religião, mais importante do que a Bíblia, mais importante de todos os fenômenos. Jesus. É isso que eu quero deixar para você. Aqui nessa escola de discípulo, você aprende a ser cristocêntrico. Jesus no centro. Não egocêntrico, não eu no centro, mas Jesus no centro. Que Deus te abençoe e que você aprenda cada vez mais nessa caminhada, nessa escola de discípulo, caminhando com Jesus, para entender que Jesus é tudo. Fique na paz, um beijo no seu coração e até a próxima.